1996 foi um ano histórico para as eleições no Brasil. Eleitores de 57 cidades tiveram o primeiro contato com as urnas eletrônicas. 4 anos mais tarde, em 2000, as urnas já estavam por todos os cantos do país. E desde então, elas entram em ação a cada 2 anos, garantindo a agilidade e a integridade do sistema eleitoral aqui do país. No Diálogos da Cidade de hoje, nós vamos falar sobre as urnas eletrônicas. Se você sabia que o projeto delas também foi desenvolvido por 4 pesquisadores aqui de São José dos Campos, mais precisamente do ITA e do INPE. E hoje eu converso então com a jornalista Fernanda Andrade, que escreveu um livro sobre as urnas eletrônicas aqui do Brasil, e também com o Hernande Ramos, que é chefe do cartório eleitoral de São José dos Campos. Sejam muito bem-vindos os dois. Obrigada. Obrigado. Gente, eu queria começar então falando lá atrás da evolução do nosso sistema eleitoral brasileiro. Antes das urnas, era um processo muito mais difícil, era um processo muito mais longo. Queria que vocês começassem falando sobre o processo eleitoral de antes até chegar às urnas eletrônicas. O voto em cédula de papel. As primeiras eleições, o voto era falado, né? As pessoas ficavam em pé e declaravam o voto. Nem todos podiam votar também, né? Só pessoas de posse, membros da corte, da nobreza. Depois o voto foi evoluindo, foi incorporando mais pessoas, mas sempre pessoas com mais dinheiro, né? Pessoas que fizessem parte de um grupo mais seleto, com uma idade um pouco mais alta, né? A partir só dos 21 anos, só para homens, mulheres não votavam. E o voto passou a ser em cédulas de papel, mas com os problemas que tinham de fraudes eleitorais. Tinha casos de urnas emprenhadas, que a urna chegava no local de votação com cédula de papel já preenchida dentro dela. Algumas até com a urna, os votos todos amarradinhos com elástico, então quando abria para contar os votos, você via que elas tinham sido jogado um montinho de voto já ali dentro. Tinha caso de voto chamado voto formiguinha, que o eleitor recebia a cédula, deixava um papelzinho qualquer, saía com a cédula em branco, alguém preenchia e entregava para outro eleitor. O eleitor ia lá e depositava aquele voto preenchido, saía com a cédula em branco para a pessoa preencher. O grupo de pessoas que tinham sido levadas por um determinado candidato. E durante a apuração, que era um trabalho bem demorado, detalhado, difícil, tinha o caso que foi chamado de mapismo, que era quando os votos que deveriam ser em brancos eram preenchidos por pessoas que estavam fazendo a apuração a favor de algum candidato. Então, essas eram as fraudes eleitorais mais comuns. Além, é claro, de compra de votos, que o candidato chegava numa região muito carente e falava para as pessoas, olha, se vocês votarem em mim, vocês vão ganhar uma cesta básica ou roupa, alguma coisa assim, para incentivar as pessoas a votarem nele. Hernande, gostaria de complementar? Achei interessante a Fernanda começar a falar e já ir para a parte da fake news. E é interessante, ou melhor, para a parte das fraudes, né? Estou até com esse termo fake news gravado na minha memória, mas eu lembrei de uma fraude, Fernanda, que era assim, todos conhecem aquela caneta, a Bic, a famosa Bic. Aí se você tirar o tubo dela, fica a ponta e a carga. Se você tirar a carga dela, com a pontinha, você coloca entre os dedos, você consegue escrever. E uma das fraudes que era cometida quando era em cédula era justamente na hora da apuração, onde os escrutinadores estavam ali para contar os votos. Eles, no momento que iam abrir a cédula, eles simulavam que estavam abrindo a cédula, mas eles estavam riscando ali um voto, normalmente para anular daquele candidato ao qual ele não estava de acordo. Então, a evolução do processo eleitoral para o sistema eletrônico, ela veio para para pôr fim nessas fraudes que acontecia. E um ponto importante, Fernanda, é a questão da inclusão. Hoje, um analfabeto pode votar, porque o analfabeto ele pode não saber escrever, mas ele conhece números, né? Se você der R$100 para o analfabeto, eu tenho certeza que ele não vai rasgar, porque ele vai enxergar R$100 ali, ele pode até não saber ler os 100, mas ele vai entender os números. E não só os analfabetos, hoje a urna eletrônica, já partindo, não querendo antecipar o assunto urna eletrônica, mas a urna ela é inclusiva porque ela permite que deficientes visuais consigam votar nela. Ela é ali preparada com as teclas em braille e também tem o dispositivo do áudio
E hoje a novidade para 2022 é a pessoa que vai ficar ali na urna com a linguagem de Libras. Então aqueles que não são alfabetizados na língua portuguesa e são surdos, eles terão condições de ser inclusivos. Então a urna eletrônica ela veio para trazer essa inclusividade também, para dar a oportunidade para que todos participem do processo democrático. Foi importante o Hernande tocar nesse assunto de democratizar mesmo o voto, e no processo de criação das urnas eletrônicas, é o que fala muito no livro, os pesquisadores também que eu conversei, eles falaram muito, que foi desenvolvida pensando no nosso país. Não é mesmo? Hoje, mais de 40 países utilizam as urnas eletrônicas, mas, claro, cada um tem a sua urna específica, e a nossa foi pensada pelo nosso país, né? A gente tem lugares muito distantes, é um país de proporções continentais, então comunidades ribeirinhas também votam, né? Então tem que ser uma urna de fácil acesso, que para levar, é leve, que dá para ser transportada para locais distantes. Quando esses pesquisadores começaram a trabalhar no desenvolvimento da urna aqui no Brasil, a primeira coisa que eles fizeram foi pesquisar o que havia já em outros países. E aí eles notaram que o que tinha não servia para o nosso país, porque a gente precisava justamente disso, de um objeto que aguentasse pancada, que tem que enfrentar estrada de terra, avião, canoa, e tem que funcionar em locais que não têm energia elétrica. Então toda a urna eletrônica, ela contém bateria para funcionar durante todo o período da votação, até mais. Se atrasar um pouquinho a votação, passar das 5, ela aguenta. Então ela foi projetada para as necessidades do Brasil. Então, quando alguém questiona, fala assim, se a urna é tão boa, por que outros países não utilizam? Porque ela foi desenvolvida para as nossas necessidades. Como o Hernande falou, do voto, da inclusão do voto do analfabeto, em 1994, quando se foi pensado, começou a se pensar a urna eletrônica, a gente tinha uma taxa de analfabetismo no país de quase 35%. Então, fazer um voto nominal, você não incluiria o analfabeto, ele teria que ser numérico para trazer todo esse grupo, porque é uma eleição, quanto mais pessoas votarem, mais democrática ela se torna, né? E a premissa principal da urna eletrônica, quando ela foi pensada, foi eliminar por completo a fraude no processo eleitoral. Todas as outras coisas que vieram com ela foram benefícios que eles foram incorporando conforme eles foram estudando como deveriam ser esse, primeiro foi chamado coletor eletrônico de votos. E para acrescentar também, anualmente, cada país tem suas urnas eletrônicas, mas todos os anos eleitorais sempre vêm pessoas de fora também de outros países para acompanhar o sistema eleitoral brasileiro, as eleições também, né? É uma referência mundial. Sim, as delegações de outros países, eles vêm para conhecer o nosso sistema eleitoral devido à importância que ele tem se demonstrado ao longo desse tempo como um sistema confiável, um sistema transparente e que é possível de ser implementado em outros países de acordo com a realidade de cada país. A gente também tem que entender, Fernanda, que a adaptação da urna eletrônica no nosso país, ela vem para se adaptar à nossa legislação, porque aqui, em especial, a Constituição Federal e a legislação eleitoral. Por quê? Nós somos um país que a cada 4 anos temos eleições presidenciais, intercalados a cada 4 anos eleições municipais. Quando as eleições municipais ocorrem, tem que adaptar a urna para que os municípios que têm mais de 200 mil eleitores, para os cargos majoritários, que é prefeito, possa ter segundo turno. Eleições para senador é de 4 em 4 anos, mas o Senado Federal se renova um membro, ou seja, 1/3 a cada 8 anos, e a cada uma outra sequência de 8 anos renova-se 2/3. Então são várias variáveis que implicam em construir um equipamento que seja adaptável à legislação nacional. Se nós fôssemos utilizar a urna eletrônica nacional em um outro país qualquer, eles teriam que adaptar a legislação dele à nossa urna eletrônica. Então é mais fácil nós adaptarmos um equipamento à nossa legislação do que o contrário. Então esse é um detalhe interessante também de ser relatado aqui. Aí, para completar o que ele disse, a nossa urna já foi utilizada na Argentina. Foi emprestada em Buenos Aires. Eles testaram a urna, conheceram como que era o sistema, gostaram, e a partir desse teste, a Argentina desenvolveu uma urna própria, de acordo com as necessidades dela. Olha só, bacana, a responsabilidade, Sim, né, também.
Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa, a nossa primeira pausa de hoje, e já já nós voltamos com mais diálogo aqui no programa. Estamos de volta com o programa Diálogos da Cidade e hoje eu converso com a jornalista Fernanda Andrade, que é autora de um livro sobre as urnas eletrônicas, e o chefe do cartório eleitoral aqui de São José, o Hernande Ramos. Eu já quero voltar a esse bloco e exibir uma reportagem que eu fiz. Eu entrevistei 3 dos 4 desenvolvedores das urnas eletrônicas, um dos desenvolvedores, não é mesmo, que são aqui da nossa cidade, de São José dos Campos. Então vamos conferir? Bom, hoje eu estou aqui com o senhor Paulo Nacaia, que é formado em Ciência e Estatística, e ele também foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento das urnas eletrônicas brasileiras. Ele trabalhou por muitos anos no INPE. Senhor Paulo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Conta como que foi esse primeiro convite para o senhor participar desse processo. Começou em 1993. Eles me pediram para montar toda a rede local dos TREs. São 27 TRE mais do TSE. Praticamente não tinha quase informática. Pediram para a gente montar. Aí eu convidei mais 2 pessoas do INPE, o Antônio Ezio e o Mauro Rachioca, e fizemos todo o projeto dos 27 estados. Compramos todo o maquinário, um monte de servidoras, rede de computadores e montamos tudo. Analisamos umas urnas que tinham os Estados Unidos, que era uma caixa muito grande, e assim não dá. Vamos fazer o projeto brasileiro. Aí juntamos lá nós, na verdade foi juntado eu, Toné, Katsumi, Rachioca, uma pessoa do CPQD e o nosso ministro, na época, muito inteligente, ele colocou no nosso grupo uma pessoa do Exército, outra da Marinha, outra da Aeronáutica, para fazer o grupo que ia definir tudo isso aí. O difícil foi conseguir traduzir os requisitos, né, que nós recebemos do Tribunal Superior Eleitoral, que não eram, né, no formato técnico que nós estamos acostumados a receber, né? Então, conseguir fazer com que esses equipamentos, né, funcionem, né, dentro desses diversos ambientes, aí sim, né? Por isso que eu disse que, assim, no começo parecia tecnologicamente uma coisa mais tranquila, mas à medida que nós fomos avançando, né, nós começamos a descobrir, né, que nós tínhamos que rever muitas coisas, né, e assim, por isso nós até conversamos com o próprio tribunal, né, e conseguimos fazer isso de uma forma escalonada, né. Então não foi, né, a primeira urna eletrônica, né, ela não traz na sua totalidade todas as capacidades e inovações tecnológicas necessárias para cumprir o seu papel, né? Ele era uma porta de entrada, né? E né, esse processo dando certo, né, como a gente tinha essa confiança que iria dar certo, a gente poderia então fazer gradualmente eleição por eleição, né, como está acontecendo até hoje, né? A cada eleição, né, a urna tem pequenas, né, modificações, novas inovações, né, para conseguir chegar realmente naquele objetivo último, né, que eu não sei quando é que vai ser, mas vai ser, né, o objetivo final. E agora mesmo, passado, né, 26 anos, a gente conseguiu deixar esse espírito, né, de desenvolvimento continuado, que é muito importante para o crescimento do país.
O objetivo nunca foi rapidez, assim, na contagem dos votos. Isso é quase que uma consequência natural. O objetivo principal era mitigar, diminuir, tentar acabar com as fraudes na contagem dos votos. Esse era o primeiro objetivo. O segundo, garantir que as pessoas, mesmo que as que não sabiam escrever nem nada, conseguissem votar. É um motivo de orgulho, é gostoso, porque toda vez que você faz alguma coisa que tem um benefício legal para a sociedade, ou se gera um benefício ou uma coisa boa, todo mundo fica orgulhoso. Todo mundo se sente orgulhoso do que faz. Se faz bem feito, com carinho, toda pessoa se sente orgulhosa. Muito legal, né, gente? E ver que, dentre todos esses desenvolvedores, nós temos 4, um já falecido, mas 4 desenvolvedores aqui da nossa cidade. É importante também destacar isso, né? Um orgulho para a gente também. Sim, foram 3 servidores do INPE que participaram e um do DCTA. Mas o legal, quando foi criado o grupo de trabalho para desenvolver a urna, o ministro Carlos Veloso, que era o presidente do TSE, ele queria que fosse um trabalho multidisciplinar. Então, ele pediu para que fossem envolvidos vários ministérios. E aí, então, entra os servidores do INPE através do Ministério da Ciência e Tecnologia, o servidor do DCTA através do Ministério da Aeronáutica, teve participação de outros e teve, inclusive, do Ministério da Marinha e do Ministério do Exército. Que às vezes as pessoas falam, né, por que as Forças Armadas não participam? Elas participaram sim, desde o início, tiveram representantes já na concepção da urna eletrônica. Bacana. E, gente, aqui nesse ano, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, serão 577 mil urnas que serão utilizadas nas eleições de 2022. Só em São José dos Campos são mais de 1.700, Hernandes? Sim, em São José dos Campos nós temos 4 cartórios eleitorais e teremos mais de 1.750 urnas distribuídas aí pelos 140 locais de votação. E é interessante, a gente fala, as urnas, quando elas dão algum problema, que vira e mexe, é normal, acaba ocorrendo, elas são trocadas muito rápido, de uma forma muito rápida e que acaba também não causando um transtorno na votação. É muito importante também frisar essa parte, não é mesmo? O equipamento que é tecnológico, né, o dispositivo de informática, quando ele vai dar problema, geralmente ele dá problema ou no início da vida útil dele ou no final da vida útil dele. Então, quando você chega com uma urna e vai ligar ela, você já sabe se ela vai dar problema ou não, que ela vai estragar ali, na hora. Aí o cartório tem a possibilidade de trocar com rapidez, né? Sim, nós somos treinados para que haja esse procedimento de substituição. Temos um quantitativo de contingência, aproximadamente 10%. Então, nós temos que garantir que a eleição vai acontecer naquele dia, independente se houver algum problema no equipamento ou não. Bacana. Gente, a vida útil das urnas, ela é em torno de quantos anos? 10 anos. Tem alguns modelos que já não são utilizados mais. De quanto tempo que é feito essa troca? Quando ela foi criada, projetada, o ministro pediu para que as urnas durassem 10 anos, pelo menos. Então, só que a tecnologia evolui, né? Sim. Então, elas são projetadas para funcionar pelo menos por 10 anos, são substituídas a cada 10 anos, colocando urnas novas, mas as que dão problema também são retiradas e são destruídas. Nós temos em São José dos Campos e praticamente no estado de São Paulo inteiro, urnas de alguns modelos, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2020, que é o último modelo. Então, nós vamos utilizar principalmente os modelos mais novos, obviamente, para evitar os problemas de usar uma urna que já esteja um pouco mais ultrapassada. Mas é interessante sabermos que qualquer uma delas podem ter ali instalados os programas oficiais que elas vão rodar ali, vão funcionar normalmente. E às vezes as pessoas olham o modelo e acham que está obsoleto pela casca dela, mas na verdade é até proposital, para que o eleitor não estranhe um equipamento diferente. É comum a pessoa causar estranheza quando ela vê algo diferente diante dela. Então é proposital que o formato externo ele se mantenha, mas o que tem o conteúdo, né, os programas principalmente que estão ali sendo utilizados, são os programas mais atualizados possíveis para que as eleições ocorram de forma mais transparente, mais segura e com a maior velocidade possível para atender melhor aí os eleitores.
Nesse ano nós vamos ter novas urnas, né, novos modelos também. Sim, este ano nós teremos o modelo 2020, que é um modelo até mais compacto e que uma diferença fisicamente falando é que no terminal que fica com o mesário, ele vai habilitar o eleitor digitando o número do título através de uma tela de touchscreen. E todos os modelos eles terão aí o dispositivo de identificação da biometria. Isso é bastante interessante ressaltar para essas eleições. Para o eleitor, ela também tem uma mudança visual, que nas urnas que foram feitas até as outras eleições, o teclado ficava do lado da telinha, e essa é o contrário, essa fica em cima. É que assim o eleitor pode digitar enquanto olha o que ele está digitando, e nesse modelo novo também vai ter um atraso para a liberação da tecla confirma. Então a pessoa vai digitar o voto, aí só depois de 3 segundos a tecla confirma vai poder ser habilitada. Que assim você vai ter certeza que o eleitor olhou o voto que ele está tendo e não digitou e já apertou confirma Sim. direto, sem conferir o voto. Ver a foto do candidato que ele escolheu certinho. Outro ponto que sempre causam dúvidas, muitas pessoas saem falando, é que a urna, se ela tem acesso à internet. Na verdade, não tem, não é mesmo, Hernandes? Acho que esse é um ponto fundamental. Nós temos a certeza, e eu já vou começar falando que, além de ela não ter nenhuma conectividade com a internet, antes do processo de votação, os mesários têm que imprimir um documento da urna eletrônica que chama zerésima, e aquele documento comprova que não teve nenhum voto na urna. Então, ali já tem uma prova, né, uma forma de auditar a urna, para que tenhamos certeza que naquela urna não foi consignado nenhum voto. E ninguém pode manipular de forma virtual, ninguém pode manipular porque a arquitetura dela foi construída sem nenhum tipo de dispositivo de conectividade, ou seja, ela não tem Wi-Fi, ela não tem Bluetooth e muito menos uma placa de rede que possibilite ali uma conexão física. Então isso é bem interessante dos eleitores e das eleitoras saberem que a urna eletrônica não tem conectividade nenhuma. E mesmo que a pessoa tenha, né, na hora de votar, ela tem acesso à urna. Se ela levar um software ou algum equipamento para tentar conectar na urna, instalar algum software malicioso na urna, não funciona. Ela não consegue ultrapassar as barreiras de segurança que a urna tem. São mais de 30 barreiras de segurança de software. Mas se por acaso ela conseguisse, né, se fosse fácil invadir a urna, pessoalmente, fisicamente, a urna trava e deixa de funcionar. Ela só funciona com o software oficial do TSE. E todos os partidos, Ministério Público, a Polícia Federal, eles são convidados pelo TSE para fazer uma cerimônia de fechamento do código. Eles assinam digitalmente o código-fonte da urna. Então, o software que é usado na urna eletrônica foi verificado por todos esses órgãos e foi assinado digitalmente para eles, para só depois ser alimentado na urna eletrônica. Então, a urna ela tem vários processos de segurança que o TSE tem um cuidado danado de fazer um equilíbrio entre transparência e segurança. Então, ele deixa disponível o software, o código-fonte da urna, aí ele faz uma cerimônia de fechamento, todo mundo assina, é criptografado e depois é colocado lá. Depois ele faz a zerésima, né, a impressão da zerésima, no início da votação. Ao final da votação, ele faz a impressão, a urna faz a impressão do boletim de urna, que apresenta o número de votos que cada candidato tem. Então, qualquer eleitor pode verificar a zerésima, a urna com 0 votos quando entra, e depois, no final, a votação, que é a apuração dos votos, o boletim de urna com quantos votos cada candidato teve. E para facilitar para os partidos políticos que levam os fiscais, esse ano o boletim de urna vai vir com QR Code. Então, eles não precisam nem mais ficar copiando as informações lá na porta da sessão eleitoral. Só apontar a câmera do celular para o QR Code no boletim de urna e já vai ter o resultado na palma da mão. Bacana, a gente vai fazer mais uma pausa, a nossa última de hoje, a gente já continua a nossa conversa. O Diálogos da Cidade volta já já. O
Diálogos da Cidade está de volta e para finalizar o nosso bate-papo, nós conversamos com a jornalista Fernanda Andrade e também com o chefe do cartório eleitoral aqui da cidade, Hernande Ramos. Gente, antes das eleições, algumas semanas antes, me corrigem se eu estiver errada, é feito um teste com várias urnas, é filmado, é isso mesmo? Como que funciona? Tá bom. O teste anterior, acho que melhor o Hernande responder, que acontece nos cartórios, né? Sim, temos alguns testes que são feitos. Tem o teste de integridade da urna, que é feito no dia da eleição, e tem o teste que é uma auditoria que é composta ali pelos juízes, pelos representantes dos partidos políticos, Ministério Público e OAB, que a gente faz o quê? Como se antecipasse o dia da votação, e ali a gente começa então a votação de forma aberta. Então eu vou falar abertamente ali, normalmente a gente convida a imprensa também para participar, mas eu digo ali, ó, vou votar no candidato X, e aí o outro fala, eu vou votar no candidato Y, e efetivamente a gente vota no X e no Y, e logo ali em seguida, depois que é consignado alguns votos abertamente, a gente faz a impressão do boletim de urna e comprova se aqueles votos que nós falamos abertamente, eles são os mesmos que foram registrados no boletim de urna. E dentre o universo de urnas que nós temos ali no cartório eleitoral, a gente seleciona uma urna. Nesta eleição, nós teremos que selecionar e fazer esses testes em pelo menos 3%. Para você ter uma ideia, o cartório que eu sou responsável, nós temos ali um quantitativo de urnas que 3% representa 14 urnas. Então, 14 urnas no meu cartório eleitoral serão auditadas, né? Mas tem a auditoria que eu acho a mais interessante, é a que acontece no dia da eleição, que a Fernanda comentou há pouco, que é o que nós chamamos de teste de integridade da urna. Por que esse teste eu acho mais interessante? Porque o universo amostral é maior. Nós vamos ter como base o estado de São Paulo. Teremos 34 urnas espalhadas pelo estado de São Paulo, que tem mais de 110 mil urnas, mas eles vão tentar pegar de forma que cada região do nosso estado, que é bem grande, tenha pelo menos 3 urnas que serão auditadas. E é uma auditoria que é feita por uma empresa terceirizada, uma empresa contratada. Então não é a Justiça Eleitoral que vai fazer esse teste. E o que é interessante é que pega-se então essas urnas na véspera da eleição e obviamente depois substitui ali para uma outra de contingência, mas aquela que estava preparada para ir para a votação é levada então para essa auditoria. Este ano ela vai acontecer ali no Espaço Cultural Vergueiro, em São Paulo. Vai ser aberta ao público e mais, ela vai ser divulgada simultaneamente pelo canal do YouTube do TRE. E ali, então, vai ser feito o quê? Prepara-se urnas de cédulas, marca-se os votos e depois aqueles votos serão registrados na urna eletrônica e todo esse processo monitorado e filmado. E aí, obviamente, depois de que faz toda a votação nessas 34 urnas, é feito a comparação dos votos que foram dados no papel, na cédula, com os votos que foram dados ali na urna eletrônica. E desde 2002, eu tenho 16 anos na Justiça Eleitoral, então todo esse período que eu tenho de Justiça Eleitoral, eu presenciei esse teste e nunca foi achado nenhuma divergência. Então isso comprova que efetivamente o voto que você consigna na urna efetivamente vai para o seu candidato. Então, e este ano, uma entidade que vai acompanhar esse procedimento de perto é uma das entidades fiscalizadoras, que é as Forças Armadas. E eu acho que será de suma importância, não só as Forças Armadas, mas qualquer cidadão que acompanhe ali, e qualquer outras entidades, como os partidos políticos, que sabemos que tem mais de 32, são 32 registrados no TSE, OAB, Polícia Federal, todos esses órgãos terão acesso a esse teste de integridade, que, na minha opinião, é aquele que demonstra a maior transparência do processo de votação. E os cartórios não sabem quais são as urnas, né? Quais são as cidades que vão ser escolhidas, porque é feito através de sorteio na véspera da eleição ou através de indicação do partido político. Esse ano é uma novidade que os partidos podem indicar o local que eles querem que retire uma urna para que vá para o teste. E o TSE faz também um teste público de segurança para ataque de hackers. Então, qualquer brasileiro com mais de 18 anos pode se inscrever nesse teste. Aí eles convocam as pessoas, né, selecionam as pessoas para invadir a urna e tentar alterar qualquer dado na urna eletrônica. Aí o TSE libera a urna eletrônica já com algumas barreiras, explica todo o funcionamento, todos os componentes, como funciona o software da urna e deixa as pessoas promoverem seus ataques.
Se alguém consegue ultrapassar alguma barreira de segurança, fazer alguma alteração na urna, como que posso dizer, esse errinho que teve, né, esse ataque que foi bem sucedido, ele é informado aos técnicos do TSE, eles corrigem essa falha e convidam novamente a pessoa que conseguiu ultrapassar uma das barreiras de segurança para tentar invadir novamente o sistema. Mas a pessoa tem acesso à urna e tem acesso a todas as informações, o TSE libera tudo para que as pessoas promovam e tentem mesmo, consigam invadir alguma coisa para que os técnicos do TSE possam consertar depois. Então, são testes diferentes, mas que garantem a integridade da urna eletrônica. Rapidamente, uma pergunta muito frequente também, o voto é auditável? Sim, o voto é auditável. Na verdade, existem várias formas de auditar, tanto antes das eleições, como durante as eleições e posterior às eleições. Antes das eleições, nós já citamos 2 aqui. Aliás, eu citei 2, a Fernanda citou um, que é o teste público de segurança, que acontece em anos não eleitorais. Eu citei o teste que é feito antes da votação, citei o teste de integridade que é feito durante a votação e depois da votação, qualquer urna pode ser auditada também, porque nós, da Justiça Eleitoral, não podemos mexer na urna eletrônica, que ela fica lacrada até o período de 180 dias pós-eleições. E é interessante porque essa pergunta, se é auditado ou não, ela surge de fake news que foram veiculadas aí desde 2018 especificamente, e é muito interessante esclarecer para o eleitor ou para a eleitora que o TSE ele tem no seu site oficial lá um canal de comunicação com a população e lá chama Fato ou Boato. E o que o TSE faz? Ele vai atrás das agências de investigação, que normalmente são veículos da mídia, né? São jornalistas que vão e fazem as checagens, né? São agências de checagem e verificam então se vamos dizer que você entenda que a urna eletrônica não é auditável. Sai uma fake news dessa, você pode ir lá no site fazer a verificação e são informações que não são produzidas pelo TSE, não são produzidas pela Justiça Eleitoral, são produzidas por essas agências de checagem. Então qualquer um está acessível a qualquer pessoa, aí você vai lá, tem 16 páginas, pelo menos até hoje eu vi que tem 16 páginas de fake news, cada página mais ou menos com 10 averiguações ali. Então acho que é um canal importante, as pessoas recebem muito pelas mídias sociais, em especial e pelo WhatsApp. Receba uma informação, se você desconfiar dela, vai no site, pesquisa para ver se já não foi investigado, para a pessoa ter esse esclarecimento. Ele comentou a respeito da auditoria, mas a gente comentou 2 mecanismos de auditoria que são feitos por qualquer eleitor, que é a zerésima e o boletim de urna. Todo eleitor pode verificar a zerésima e o boletim de urna, ver que não tem voto quando a urna é ligada e depois verificar os votos quando a urna é encerrada através do boletim. Informação importante. A gente já está chegando no momento final aqui do nosso programa. Por que vocês acham que ainda tem tanta discussão em torno das urnas eletrônicas? Por que tanta gente ainda coloca em xeque se elas realmente funcionam ou não? Eu acho que não são as pessoas colocando em xeque, colocando urna. Foram boatos, né, as fake news que foram implementadas, que geraram essa dúvida. Parte pela politização, as pessoas estão defendendo algum candidato, e se o candidato coloca em xeque a urna eletrônica, elas passam a defender isso também, sem mesmo conhecer o sistema da urna. Esse é um dos motivos que o meu livro está disponível gratuitamente na internet. Então, qualquer pessoa pode fazer um download, baixar o livro e conhecer a história da urna, conhecer por que ela é segura, quais são os mecanismos de segurança. É um livro simples, não é técnico, não tem código-fonte, não precisam se assustar. Ele é bem didático, dá para todo mundo entender o funcionamento da urna com clareza. Bacana. A gente vai colocar até um QR Code também, as pessoas podem ter acesso por meio dele. Hernande, o que você acha? Eu acho que é um fenômeno mundial em que as pessoas têm acesso aos meios de comunicação em massa, que são as redes sociais, e fazem uso desses meios de comunicação sem filtro. Então, quando você recebe uma informação, não só a respeito das eleições, mas de qualquer área
que nós estivemos conversando, existem os fatos verdadeiros, existem os fatos que não são verdadeiros. Eu acho que o que as pessoas precisam é fazer o filtro, e o filtro é por meio de investigação. Isso demanda tempo, isso demanda que a pessoa, então, não simplesmente compartilhe uma informação que ela recebeu, mas então acho que as pessoas elas estão muito mais preocupadas em divulgar do que em pesquisar a fonte, do que investigar se aquilo realmente é verdade ou mentira. Então, acho que é importante, a cada dia mais, nós termos essa consciência de que a fake news ela traz prejuízos para nós, pode trazer prejuízo para uma nação, pode trazer prejuízo para a democracia do nosso país. Então, aquele que divulga uma informação sem antes pesquisar, ele está comprometendo a sua própria sobrevivência, numa questão mais ampla. Então, acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de conscientização e respeito pela divulgação das informações, em qualquer área, mas especificamente agora estamos falando de eleições, referente aí às fake news voltadas para a urna eletrônica. Tá certo, gente. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Tenho certeza que o bate-papo foi bastante enriquecedor para o pessoal de casa. Obrigada. Eu que agradeço a atenção, estamos sempre à disposição. Obrigada, gente. Bom, e não custa nada reforçar, as eleições estão aí, que todo mundo vote, escolha seu candidato e também respeite a opinião, a decisão de todo mundo, não é mesmo? O Diálogos da Cidade fica por aqui. Não se esqueça que você pode acompanhar este programa e toda a nossa programação por meio do youtube.com/câmara-sjc. E aí, não deixe de seguir o nosso Diálogos da Cidade também no Instagram, que é @Diálogos da Cidade na TV. Até a próxima semana.